a pedagogia de Paulo Freire e a tolerância no ensino jurídico. Essa é uma pesquisa que, na verdade, tangencia o que eu estou pesquisando atualmente no meu mestrado, mas é um tema que eu já venho estudando há algum tempo, qual seja o Paulo Freire Direito e também o ensino jurídico. E é um tema que eu tenho muito apreço também, que eu gosto muito. Então vamos lá. A tolerância, ela é de suma importância no ambiente acadêmico a partir do momento em que ela promove a aceitação e o respeito por diferentes perspectivas, experiências e opiniões. Por exemplo, quando um estrangeiro chega no campus, os alunos da universidade têm um contato com outra cultura. Então permite o contato com outras, permite um contato com outras culturas, uma pluralidade, uma diversidade maior. E também a tolerância valoriza a diversidade intelectual a partir do momento em que promove a troca de ideias e a construção de conhecimentos por diferentes pontos de vista. Ela também permite um ambiente inclusivo para todos os membros do ambiente acadêmico. E a tolerância, ela seria uma espécie de competência. O professor Marcelo Galupo vem desenvolvendo no seu livro Didática do Ensino Superior que um dos objetivos da universidade é o desenvolvimento de competências. E a tolerância, ela deve ser vista como uma competência a partir do momento em que reflete a realidade do mundo profissional. O operador do direito, ele precisa trabalhar com pessoas de diferentes origens. E as habilidades de tolerância, sim, são valorizadas. E a abordagem participativa e crítica de Paulo Freire favorece a tolerância. Gente, Paulo Freire, como todos sabem, é um educador e também é advogado brasileiro. Sim, ele se formou em Direito, que na década de 60 ficou conhecido por frases, pelo seu método de alfabetização, com frases como, por exemplo, Eva viu a uva, etc. Acho que todo mundo conhece. E os principais pilares da pedagogia freiriana, qual seja a educação bancária e a educação libertadora, são importantes para essa apresentação. Agora eu vou falar um pouco sobre esses dois pilares da pedagogia freiriana. O primeiro é a educação bancária. Na educação bancária, a gente tem a metáfora do banco, em que o aluno ele é um mero depósito de conhecimento. Ele fica ali como uma espécie de banco em que o professor simplesmente deposita conhecimento no aluno e esse não aprende de forma crítica. Também tem a questão da verticalidade, do autoritarismo, em que o professor é visto como se fosse uma pirâmide, como se ele estivesse no topo e o aluno lá na parte inferior da pirâmide. Em que é um autoritarismo na relação entre o professor e o aluno. Não é uma construção igualitária de conhecimento. Não, na educação bancária há essa verticalidade, esse autoritarismo. E também a questão da memorização e da repetição. Porque, como eu disse, na educação bancária, o aluno ele é um mero depósito de conhecimento em que ele simplesmente memoriza e repete aquilo que o professor disse. Em contrapartida, a gente vai ter a educação libertadora, que ela é pautada no diálogo e na participação. Na educação libertadora, há uma construção do conhecimento pautada na participação do aluno, em que ele desenvolve seus saberes a partir de conhecimento dialogado com o professor. Também há a contextualização do significado, em que o aluno ele aprende a partir daquilo em que é aplicável à sociedade, que é aplicável à realidade. Também há a transformação e o empoderamento. Aqui há a questão da educação emancipatória, da emancipação que Paulo Freire visa aos alunos. E nessa educação emancipatória, o Paulo Freire ele desenvolve a questão da autonomia. Tanto é que tem aquele livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, em que
há uma autonomia em relação ao aluno. O professor ele ensina o aluno de modo com que ele posteriormente possa ser autônomo na construção do seu conhecimento. Também há ênfase na dialogicidade, como eu disse, ambos aprendem a partir do diálogo, e também há o papel do educador como mediador. O professor ele atua como mediador do conhecimento. Ele media o conhecimento de modo que posteriormente o aluno seja autônomo no seu processo de construção de saber. E esses pilares, qual seja da educação libertadora, visam uma convergência da pedagogia de Paulo Freire e a tolerância no ensino jurídico. Aí eu trouxe aqui 2 casos de 2023, um de outubro de 2023, em que um aluno da Universidade Federal do Paraná enviou áudios de cunho racista para um colega de sala, e também o segundo caso, de julho de 2023, em que um advogado da Bahia teve suas prerrogativas violadas e sofreu constrangimento público em virtude de racismo religioso e racismo institucional, porque estava usando trajes religiosos para realizar a sustentação oral e teve como alegação de que tais trajes seriam impróprios. Por isso, a necessidade de abordar o tema, porque ainda há muita intolerância no meio jurídico, há muita intolerância com os operadores do direito. Muitos operadores do direito ainda são intolerantes. E a pedagogia de Paulo Freire pode ser aplicada para criar um ambiente mais tolerante no ensino jurídico. Isso se dá porque na educação libertadora há a questão do diálogo. E é somente a partir do diálogo que se pode desenvolver a tolerância. E também a educação libertadora ela promove uma conscientização crítica. E com essa conscientização crítica se desenvolvem habilidades que permitem entender aquilo que é tolerante ou não. Aí eu me pergunto, mas como incorporar os princípios de Paulo Freire no ensino jurídico? Isso se dá a partir do desenvolvimento de competências que estão previstos no artigo 3º da Resolução número 5 de 2018 do Ministério da Educação. Essa resolução do Ministério da Educação incentivou o desenvolvimento de competências nas universidades. E aí, como a tolerância ela pode ser uma competência a ser desenvolvida, a gente pode se perguntar como desenvolver a tolerância, como ensinar a tolerância. E como que a gente pode ensinar a tolerância? A partir da exploração de culturas diversas. Então, por meio de, por exemplo, a internacionalização da universidade. Então, por meio de programas de intercâmbio, receber alunos de outros países na universidade, a gente pode explorar de culturas diversas e assim ensinar a tolerância. Também por meio de atividades colaborativas, como por exemplo atividades em grupo na sala de aula, em que há um diálogo entre vários estudantes. Em síntese, somente por meio da educação libertadora é que se pode haver tolerância no ensino jurídico. Muito obrigada.